Oi, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar início a mais uma semana de videoaulas. Mas essa semana ela vai ser uma semana atípica. Por quê? Porque a partir dessa semana, além de explicar o conteúdo, né, que vocês vão utilizar do livro didático, eu também vou fazer as correções das atividades anteriores e dar uma explicaçãozinha rápida de como vocês vão responder a atividade da semana, tá certo? Então, a semana passada nós falamos do que era o populismo, do que foi o populismo, né? Do que foi esse movimento, dessa forma de governo, né? E partindo hoje, né, dentro ainda desse movimento, dentro ainda desses governos, nós vamos estudar hoje o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Ou, né, como vocês observaram aqui, somente o governo de Dutra, tá certo? Mas para que a gente entenda como foi esse processo, nós temos que entender como é que o mundo estava nesse período, que esse período vai de 1945. Por que eu digo 45, se o governo de Dutra ele só assume 1946? Por conta de toda aquela trajetória do ano anterior e, obviamente, seguindo esse mesmo pensamento, né, de como é que está o país. Se eu for colocar aqui o que acontecia em 1945 em alguns países de fatos importantes, como na Coreia, na China, que teve em 1945 a independência da Índia. Então, mas para a gente observar, esse foi um período que estava terminando a Segunda Guerra Mundial, né? Onde vocês já observam que teve elementos, países que saíram vitoriosos e outros não, outros derrotados. Aqui está o início também do conflito, que não foi um conflito armado, mas um conflito ideológico, foi a Guerra Fria, que vai influenciar nos governos, né? E nesse especificamente nos governos, porque ele precisa, o presidente eleito, ele precisa se posicionar diante desse conflito que ele só termina em 1991. Por quê? Porque é um conflito de ideologias, né? De visões diferentes. Então vamos ao início do governo de Dutra. Primeiro que as eleições de 1945, Vargas, nessa conjuntura aqui, Vargas ele é deposto. Ele é deposto por qual motivo, né? Porque, obviamente, logo no finalzinho, nessa conjuntura aqui de 1945, há um levante, né? Há uma grande posicionamento da massa em que o próprio Vargas se mantesse, mesmo ele ainda estando por décadas não, né? Por uma década no governo, mas as pessoas não queriam outro governante, né? Queriam que fosse o próprio Vargas. Então, em contrapartida a isso, para que não houvesse requisitos nenhum do seu governo, que ele não pudesse, né, tentar uma reeleição, então ele é exilado. E aí, nesse tempo aí, surge uma figura de José Linhares, né? Ele fica nesse processo até ao processo de eleição ocorrer. Nesse processo de eleição de 1945, né, até chegar à data de 1946, há dois candidatos fortíssimos. Um é o Eurico Gaspar Dutra, né, que ele é candidato pelo PSD, e o outro, o que nós conhecemos, né, não só, acho que a gente não conhece, a maioria das pessoas não conhece quem foi Brigadeiro Eduardo Gomes, mas nós moramos num bairro que leva o seu nome. Então, né? Então não é à toa que o bairro que nós residimos, né, leva, né, dá em homenagem a esse político que não somente foi um político, mas também ele era um militar carismático, mas o principal foco daqui era simples fato dele estar concorrendo às eleições pelo partido da UDN. Lembra lá quando eu expliquei que quando Vargas ele cria, né, ou ele cria não, ele
aceita, né, as criações do partido. Essa UDN aqui era um partido que fazia oposição ao seu governo, né, era de oposição de pessoas. Mesmo ele, logo no início do governo dele, ele tenha sido apoiado por militares, ele não quer, né, a figura de uma pessoa que faça sua sucessão de forma contrária, né, que faça sua oposição. Nesse contexto aqui, Eurico Gaspar Dutra, né, ele não é uma figura carismática, ele não tem um jogo de cintura com a população, coisa de que Vargas, ele era muito próximo, né, a imagem de pai do pobre e tudo. Mas o que é que acontece? No dia 28 de novembro, para surpresa de Eurico Gaspar Dutra, que também não era muito próxima a Vargas publicamente, ele expressa a sua parceria, né? Ele dá apoio total e restrito a Gaspar Dutra. Então, por surpresa de todos, no dia 2 de dezembro ele se elege, ele se torna o primeiro presidente a se tornar democraticamente eleito no Brasil. Mas o que é que acontece também isso? Ele precisa, né? Por isso que é um movimento é um governo populista. Ele tem que criar soluções que ele aproxime a população, né? A massa popular muito mais rápido do que ele sabia de que Vargas, além daquele movimento que as pessoas estavam indo para a rua, do querenismo, ele teria esses desafios. Então, o primeiro desafio no início do governo dele, que foram 3 mais importantes, né? Tinha outros também, porque o Brasil estava passando por um momento muito difícil. Então, o primeiro, ele teria que construir, ele acreditou que seria uma oportunidade, né, de se chegar para a população. Então, ele cria uma nova carta constitucional. Por quê? Lembra aquela carta que Vargas fez em 1937, que, na verdade, aquela carta embutia várias coisas positivas, óbvias, que ele sempre priorizava também as massas, mas tinha coisas negativas, exemplo da pena de morte, que era existente no Brasil. Então ele fez com que esses pontos negativos ele foi tirado dessa nova Constituição. Mas em setembro de 1946 ele entrega, obviamente, né, junto com a Assembleia Constituinte, e ele acaba aí com aquela pena de morte, que era um dos princípios bem negativos em relação ao governo de Vargas. E ele constitui que os governos presidenciais, a partir do seu governo, ele teria 5 anos, não teria 8, nem 12, nem como é hoje a conjuntura, que você pode concorrer 4, pode concorrer 8, mas não pode exceder 3 mandatos consecutivos, né? Pode ter um descanso. Então, nessa conjuntura aqui, ele coloca o governo em 5 anos. Também ele faz outra proposta interessante dentro dessa Carta Constitucional, que homens, mulheres, a partir, né, com maiores de 18 anos, alfabetizados, tinham o direito do voto, que isso não era consolidado no Brasil. O segundo desafio, agora esse, já mais entrando na questão já econômica, porque agora a gente vai falar em relação um pouquinho sobre a Guerra Fria. O Brasil ele deveria se posicionar nesse conflito que estava ocorrendo mundialmente, né? E a posição, qual era a posição que ele deveria tomar entre a União Soviética e os Estados Unidos? Então ele faz uma aproximação, né? Ele se aproxima mais diplomaticamente dos Estados Unidos. E em 1947 ele rompe as relações com a União Soviética. Com isso, ele começa aqui no Brasil a perseguir os partidos comunistas. Então, olha aí, que é interessante, porque há um ano, o próprio Vargas, ele deixa, né, que os partidos comunistas, ou o Partido Comunista, ele comece a conjuntura no Brasil. Depois, quando entra Dutra, ele aí restringe tudo novamente.
Então, só que aí os partidos comunistas, como os próprios comunistas, eles começam a viver dentro do Brasil, só que de forma disfarçada, né? O terceiro desafio de Dutra, ainda nesse processo aqui, é fazer com que houvesse desenvolvimento econômico no Brasil. Para isso, né, quando ele se aproxima diplomaticamente, ele recebe muito dinheiro dos Estados Unidos. Só que o que é que acontece? Em apenas 2 anos, ele gasta todo o investimento feito pelos Estados Unidos em coisas supérfluas, que eram produtos, eram investimentos que até os próprios Estados Unidos era que fabricava. Então, o investimento, realmente, as necessidades do Brasil, ele não fez isso. Ele contrai uma dívida e essa dívida não sana nenhum problema no Brasil. Eu estou falando isso economicamente, que aí vai gerar questões sociais, né? Nesse período, ele ganha, né, um apoio do Conselho Nacional de Economia, que dá suporte para ele lançar um plano. O plano mais importante que ele fez nos seus 5 anos de governo, que foi o plano SALT. Porque não é salto de saltar, não. É porque embutido no nome no nome que ele cria cada letrinha é um desenvolvimento em uma área do Brasil. Vamos lá, né? O S de saúde, que ele não aplicou nenhuma ação nesse sentido no Brasil. Até quando a gente fala em relação assim às questões de vacinas, mas ele só participou aqui em 2 construções de 2 hospitais importantes. Só foi isso a aplicação dele. Na questão do AL, que é a alimentação, também não houve nenhum tipo de desenvolvimento. No transporte, a única coisa que nós podemos destacar, né, hoje é a Via Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro, que foi a rodovia mais importante, né, a questão da ligação de transporte. E ele faz um pouquinho mais de investimento na questão da energia, né, da siderurgia, nessas questões. Mas em 1950, que é o último ano do seu governo, ele tenta de toda forma fazer alguns investimentos. Imagine que os únicos investimentos que ele fez foi em relação por quê? O que é que quando vocês pensam em 1950? Aí eu vou falar com os meninos, né? Que os meninos aí dominam essa questão. Então, vocês observam que em 1950 no Brasil há um evento, né, muito importante que foi a Copa do Mundo, que foi aqui. O Brasil cedeu a Copa do Mundo, que isso aconteceu em junho e julho. Então ele precisou, e foi o que ele executou, a construção do Maracanã. Mas essa execução foi feita para receber os jogos. Só que entrelaçado a isso, ele teria que também colocar a questão da comunicação, porque as pessoas, vamos dizer, do Nordeste, né, de outras regiões, não estou dizendo agora, né, que hoje as pessoas têm um poder mais, é muito mais fácil, né? Aconteceu os Jogos do Brasil e o Nordeste, única capital que foi as capitais, a nossa não foi, né, contemplada, mas a gente podia viajar, né, para assistir os jogos. Naquele período não, então ele tinha que trazer o quê? Não tinha uma televisão ainda. A única forma de trazer as pessoas estarem acompanhando os jogos foi a trazer a TV Tupi, que ela só chega em setembro. Então as pessoas não realmente assistiram os jogos, elas ouviram os jogos pelo rádio. E essas foram as ações inovadoras do governo de Dutra, né? As próximas que nós vamos observar vai ser nas próximas videoaulas, que vai ser sobre, novamente, o governo de Vargas, tá certo? Então nós vamos deixar para uma outra videoaula. Agora nós vamos corrigir a atividade das páginas 9 até a página 13, tá certo? Então vamos lá, vocês observem, para que vocês peguem e fique com vocês o livro ou então o caderno para anotar, né, as informações. Então vamos lá, olha, preste atenção que da página 9 até a página 13 a gente não vai, só vai corrigir a atividade relacionada à Revolução de 1930, ou seja, sobre a Era Vargas.
Então, a primeira questão é uma questão que fala com relação à Revolução de 1930 no Brasil. É possível afirmar que... Então, vocês teriam que marcar a alternativa. A primeira alternativa, letra A. Há uma relação de causa e efeito entre a trajetória político e eleitoral da Aliança Liberal e o movimento revolucionário, pois as forças que empreenderam a Revolução são as mesmas que compunham a aliança. Já está errado isso. Essa você nem marca, letra A. Na letra B, a Revolução ela resultou da aliança temporária, olha aí, em larga medida, propiciada pela crise de 1929, das oligarquias existentes, das classes médias urbanas e do setor militar tenentista contra o predomínio das oligarquias paulistas, expressado pela eleição de Júlio Prestes. Eu não vou nem ler as outras, porque essa está corretíssima, então marque aí. Primeira questão da página 9, vocês vão marcar a letra B. Na segunda questão é falando sobre a queda do governo de Washington Luiz. Com a Revolução de 1930, revelou aí uma série de forças que acabaram minando as bases da sustentação do governo, como aí a letra A está falando as campanhas que o Partido Comunista fazia contra o presidente, acusando de não respeitar a legislação trabalhista e os direitos operários no Brasil. Isso vocês nem marquem, nem pensem em marcar, porque essa Constituição é só criada em 1937, então nós não estamos falando da Revolução de 1930, que nem sonhava. Vargas ele só faz por pressão, né? E ele privilegia sempre o governo dele. Então essa vocês descartam. Na letra B, a relação de grande número de liberais brasileiros contra as iniciativas tomadas pelo presidente de implantar no país um projeto econômico de cunho fascista. Também não tem nada a ver, porque na Revolução de 1930, se vocês observarem, vocês têm que ver só as figuras de quem? Militares, né? Então a população quase que não participou. Na letra C, a retirada do apoio que as oligarquias nordestinas davam ao presidente, elas que reconhecidamente eram maiores forças das políticas do Brasil. Nunca o nordestino teve força em relação. Imagine nessa conjuntura aí, que eram paulistas e mineiros. Só lembrar, política do café com leite, saindo da Revolução. Então já descarta também. Na letra D, os graves efeitos que a Primeira Guerra Mundial produziu sobre o país, paralisando as suas indústrias, provocando descontentamento popular contra o governo. Isso aí, se vocês comecem a ler, vocês já descartam logo. Primeira Guerra Mundial, 1941, 1930, então não tem nada a ver. Então a resposta correta é a letra E. Segunda questão, letra E. Eu não vou ler, porque só tem essa, né? Vamos lá, as consequências da crise do café, ok? Né? Crise essa provocada pela política da desvalorização, como pelo efeito das iniciais da Guerra de Depressão, 1929. Então, letra E. Terceira questão. A Revolução de 1930 no Brasil envolve inúmeras controvérsias a respeito de que efetivamente representou as forças políticas que promoveram. Todavia, sobre um desses aspectos, há uma concordância generalizada que seja a de que ela, então letra A, Revolução de 1930 ainda, marcou uma profunda transformação nas relações entre as classes sociais, alterando radicalmente os fundamentos econômicos da sociedade? Não. Letra B, contou com o apoio incondicional do Partido Comunista, já não vou nem... letra B também não tem nada a ver. Letra C, teve na Aliança Liberal uma frente ampla oligárquica sendo comandada pela vanguarda operária, também não. Letra D, proporcionou uma nova ordenação política do Estado, permitindo a participação decisiva de novas forças políticas. Letra D. D é a resposta correta. Na quarta questão, o governo provisório de Vargas, que é de 1930,
a 1934, sofreu desde o seu início a oposição de São Paulo. Entre outros motivos, porque o referido Estado desejava. O que é que ele desejava? O Estado de São Paulo, viu? Primeiro, letra A, o afastamento do interventor Pedro de Toledo. Eu já cortaria, porque Pedro de Toledo ele não foi interventor, viu? Então, já essa letra A não tem nada a ver. Letra B, a introdução das representações classistas dos sindicatos profissionais que contrariavam a política getulista, também não tem nada a ver. Letra C, a extensão do direito do voto às mulheres soldados analfabetos, óbvio que não, né? Letra D, indicação de um interventor civil, assim como a imediata constitucionalização do Brasil. Então, a resposta da quarta questão é a letra D. Na quinta questão, entre os fatores que explicavam a eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, podemos apontar. Letra A tentativa de retomada do poder pela classe dominante paulista no país, já veio a resposta logo. Então, a quinta questão, os fatores que explicaram a eclosão da Revolução foi esse, a letra A. Na sexta questão, eu vou só terminar até a sexta questão. Por quê? Porque é uma atividade ampla e está falando muito só sobre a Revolução. Então, na próxima videoaula, eu vou colocar vou terminar a atividade, complementar a atividade, e a gente já vai ter o bloco só de Revolução de 1930, tá certo? Então, até a próxima videoaula. Corrijam essas direitinho e qualquer dúvida, vocês perguntem, viu? Por favor. Tchau!